Boa noite. Boa noite. Está começando agora mais uma edição do Burke Knockout. Eu sou o Diego Rosa e ao meu lado o comentarista mais sério e viril do Brasil, Pedro Henrique Alves. Oi. Pedro, chama os destaques de hoje. Vem, destaque. Sem rodada do Brasileirão, o povo brasileiro sai às ruas no domingo em ato pró-Moro. Sem limites, abestado. Tiririca usa bancada como picadeiro. Best friend Bonoro, Dias Toffoli adia julgamento de prisão em segunda instância. Manifestantes de Hong Kong se cansam de ditadura comunista e já são chamados de fascistas de extrema direita pela Folha de São Paulo. Essas e outras notícias é agora, sapeca. Vem! E depois dessa entrada pífia de Pedro Henrique, imitando aí uma espécie de William Bonner da Deep Web, nós estamos aqui recebendo vocês hoje num horário diferente, num horário novo, horário gostosinho, Pedro. Você tá deitadinho na cama aí, eu sei. Depois de um dia intenso de trabalho. Exato, exausto, mas ainda tem tempo de ficar bem informado. Bem informado e sempre Antes com... de entrar no Xvideos, vai assistir a gente. e sempre com muito bom humor, como já tá bem claro e evidente nessas tuas primeiras palavras. E que bom ter você aqui às 10 horas agora, novo horário do Burke Knockout, de segunda a sexta, todos os dias aqui, para comentar as principais notícias do país e do mundo, Pedro. Isso. E se você tá chegando agora, já deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal e também atine o sininho, porque isso é muito importante para você receber todas as notificações assim que a gente entra no ar e também nos outros conteúdos do canal do Burke Instituto Conservador. Enquanto você não clicar. Clicou? Então beleza, então vamos às notícias de hoje. Lembrando também que se você quiser contribuir com o Superchat, né? Ficaremos agradecidos porque o Pedro precisa comprar fraldas para o seu filho que está vindo aí. Raio. Pedro, esse final de semana tivemos aí manifestações a favor de Sérgio Moro, reforma da Previdência e também do governo de Jair Bonoro. Isso. O que temos a dizer, né? Um balanço aí desse final de semana. Bom, foram grandes manifestações. Eu achei que seria pequena, de verdade. Tanto que eu falei pra galera aqui do Burke antes de sexta-feira passada, né? Que eu não esperava grande número de pessoas, até porque não vimos grandes articulações no meio conservador, né? Mas o povo se predispôs aí mesmo sem essas articulações acontecendo. Não houve grandes arrastões, assim, de propaganda sobre essa situação, mas quase que com um efeito automático, o povo brasileiro agora parece que quando as pautas estão definidas, eles não medem esforços para protegê-las, né? Então, por exemplo, falou que era a favor do Sérgio Moro, o povo saiu nas ruas mesmo, de fato. A Copacabana ali, muita gente. A mesma coisa ali na frente do Máximo, muita gente também. Onde mora o Gregório do Vivier ali, Copacabana. Exato, o lugar onde só tem nosso pobre. amigo. O lugar de socialista. Comunista de iPhone. Exato. Comunista de apartamento. Então, foram melhores do que eu imaginava que seria. Vimos também que o Moro começou a ter um gingado político, né? O Moro que era meio quadradão quando acontecia esses apoios a ele. Mas é meio quadrado, fala meio assim devagar, enfim. E de vez em quando muitas pessoas o elogiavam e ele não sabia, parecia que não sabia receber aquele elogio, que fica meio acuada com o elogio, exato, né? Aquela garota tímida do colegial. Ontem ele usou o Twitter para agradecer, postou uma foto da manifestação. Ou seja, aos poucos o Moro vai se soltando dentro da política e vai fazendo política da maneira adequada, da sua maneira, né? Isso é muito bom, ganha o Brasil também, porque agora, lembrar, ele tá no meio de políticos, né? Sim, então, exercendo um cargo político então também. Ele tem que saber. Apesar de ter suas atribuições técnicas. Isso. Moro, que você falou aí bem dito no Twitter, tá há pouco tempo aí nas redes sociais. Você acha que ele tá tendo dias de media training com o Carluxo? Pois é. E esses dias aí o Carluxo citou ele pra... Eu esqueci agora pra quê. Mas, enfim, o Moro tá se articulando dentro da política, que isso é muito bom. Outro aspecto positivo também que podemos colocar é o fato da população estar saindo nas ruas sem necessariamente estar agregada a algum movimento, né? Seja ele MBL, seja Vem Pra Rua, Avança seja Brasil. Direita São Paulo, etc., Avança Brasil, são pessoas que de fato não se adequam a nenhum desses, não se colocam em nenhum desses montantes,
mas saem às ruas porque entendem a necessidade da pauta. E, novamente, o espanto gostoso de se ter, de ver que a população está defendendo pautas como a reforma da Previdência, pauta impopular em qualquer canto do mundo. Pautas que, de fato, tiram direitos, mas tiram com vistas a melhorar, longo prazo. Exato, a melhorar a qualidade de vida, mas num Brasil politicamente ignorante, do qual a gente vivia, ainda vive de certa maneira, Sim, sim. não se esperava a população com essa visão política, né? De defender de pautas a longo prazo, entender a necessidade de que hoje se corte alguns benefícios para que depois, inclusive os nossos filhos, os nossos netos, desfrutem de uma vida mais adequada, de um Brasil mais poderoso, né? Então, parabéns aos manifestantes, parabéns a todos que participaram. Foi ordeiro, tirando algumas tretinhas que ocorreram ali no meio. Mas você falou de arrastão só teve ali entre o pessoal do MBL e o Direita São Paulo. MBL e Direita São Paulo, lamentável, né? Lamentável, lastimável. Lamentável dos dois lados, repugnante. não importa quem começou. Parece, eu lembrei, eu vi as declarações no Twitter. Não, mas o Direita São Paulo provocou? Não, mas o MBL partiu pra cima. Parecia discussão entre eu e meu irmão mais novo, quando eu tinha 10, ele tinha 7 anos. Briga de colegial, aquilo ali não é vanglória pra nenhum dos dois. E não favorece nem um pouco as manifestações e as pautas que estavam sendo defendidas. Então, assim, você veja, dois grupos que se tendem a conservadores ou liberais conservadores. Grupos à direita. E pessoas que tendem a ser também politizadas, inteligentes, pelo menos um pouco mais inteligente que a esquerda, pelo menos assim se vedinha, fazendo o trabalho de esquerda. Coisas de esquerda. Então, assim, lamentável para os dois, ridículo para os dois. Não teve nenhum dos dois ali. Eu vi Eric Balbino, meu amigo no Facebook, Tomás, o Tomás também aqui, nosso amigo, e etc. Todos que fazem parte do movimento MBL ou Direita Brasil deveriam se colocar nesse momento a refletir e perceber qual foi o papel assim, de lamentável, de bosta que fizeram. Porque isso rendeu muitos memes por parte da esquerda, que olha pra uma direita. A direita adora. A esquerda adora quando a gente fica de briguinha. Ontem, apesar do sucesso das manifestações, sentou no sofá à noite e se deliciou. Teve com que se divertir, né? Se deliciou. Mas fora esse episódio negativo, as manifestações foram bem sucedidas, foram um sucesso, como você bem pontuou. E você bem falou aí mesmo, que estamos defendendo reformas para a nossa economia, reformas difíceis, impopulares. E é por isso que este mês o meu clube conservador trará 2 livros, não somente um no box clássico, mas 2 livros sobre economia. Aí do pessoal do Instituto Mises Brasil. Você quer pegar um para você ler um? Teremos aqui Esquerda e Direita, Perspectivas para a Liberdade, aí também do Instituto Ludwig von Mises Brasil, né? Se eu não me engano, do Rothbard, o Murray Rothbard, que é um dos maiores economistas da escola austríaca também. Escola austríaca, a gente tá um nojo. Aqui no Instituto Conservador você aprende desde monarquia a economia liberal. Exato. A gente entrega conhecimento. Aqui não temos preconceitos e não saímos na mão, de vez em quando. Não no ar. Não no ar. Exato. Só preconceito só com o esquerdista mesmo. Exato. E temos Ação, Tempo e Conhecimento, a escola austríaca de economia, que é uma introdução, o básico que você precisa saber sobre a escola austríaca de economia. O início do início daquilo que você quer saber. Que legal, livro bem introdutório. E é do Biratan Giorgioro, nosso parceiro, nosso amigo, já escreveu alguns artigos para nós. É aqui do Rio de Janeiro, um senhor muito respeitável, conservador também. Sim. E um homem de elegância, de uma elegância escrita sensacional. É impossível você ler esse livro e não sair entendendo. Quem nesses tempos de direita, né, dessa levantada aí da direita, não se interessou por entender um pouco mais sobre a escola austríaca, mas não sabia nem por onde começar. Eu sou uma dessas pessoas. Aqui. Então, um livro bem introdutório aí pra você estudar economia nesses tempos não tem mais desculpa. Onde a informação está cada vez mais necessária, né, Pedro? Então, o link do meu clube conservador tá aí abaixo. Você pode assinar o meu clube clássico, né, a versão do kit clássico, que vem com os livros, ou somente a versão do kit virtual, onde você tem acesso aí aos cursos e palestras, e o curso desse mês também vai acompanhar a mesma temática aí de economia. Pedro, a gente estava falando dessa palhaçada nas manifestações, mas não foi a única palhaçada desse final de semana, porque o palhaço Tiririca resolveu voltar a fazer palhaçadas, não é mesmo? O Tiririca, em uma entrevista, né, para a imprensa, disse que veio a criticar aí o governo
Jair Bolsonaro. E foi a Folha de São Paulo, olha só quem ele deu entrevista. Mas olha só, disse, olha as declarações infelizes, eu não sei se ele tava brincando ou se ele tava falando sério. Disse que o presidente Bolsonaro precisa voltar a dialogar com os representantes do povo para a aprovação de projetos. Caso contrário, o deputado acredita que vai ser o pior governo que já passou pelo nosso país. Ainda na entrevista, Tiririca ressaltou que para o governo dar certo é preciso ter troca de favores. E aí, abrindo aspas aí pro abestado, tem que existir, cara, abestado, tem que existir troca de favores. Não é um negócio de dinheiro, meu irmão, é diálogo, disse Tiririca. Quem faz o papel maior aí de palhaço? O Tiririca ou a Folha de São Paulo, que agora a sua fonte é Tiririca, pra criticar o Bolsonaro? Veja, o Tiririca, apesar de todo o seu trabalho enquanto humorista, que não deve ser denegrido por causa de suas opiniões políticas, saber dividir uma coisa e outra, politicamente é um homem nulo. Pelo amor de Deus, esse cara não é fonte de informação, gente. Agora... Não é fonte. Se você quer saber de política, o Tiririca tá na última posição de você entrevistar um deputado. A Folha de São Paulo já entrevistou especialistas de fora, viu que não deu certo. Entrevistou artistas como o Zé de Abreu, por exemplo, não deu certo. Agora ela apelou aí pra sua última tentativa desesperada, que é o Tiririca. O Tiririca é a mesma coisa de entrevistar o Frota pra mim. Os dois é a mesma coisa. E veja, um é direita e outro esquerda. Pra ser bem imparcial aqui. O Frota não é direita nem esquerda, ele é atrás. Exato. Então assim, não tem como você tomar... essa entrevista como, que entrevista, colocar em página principal na Folha. Lacrou! Lamentável, meu Deus do céu. Quem leu essa matéria e achou que era informação, quem compartilhou essa matéria como fonte confiável de informação, desiste da vida, galera. Desiste. Vai estudar outra coisa, sabe? E como bem disse, né, seus grandes ícones aí da imprensa, os especialistas estão dizendo... fazendo essas mesmas críticas ao governo e não estão dando certo, o Tiririca agora vai ser a voz da razão. Veja, o Tiririca, se eu não me engano, ele já foi deputado durante 8 anos, é isso? 4 ou 8 anos. Eu não sei. Qual foi o único projeto, qual que foi o único avanço que você ouviu falar do Tiririca por qualquer meio, por qualquer jornal do país? Nada, nulo. É um homem que passou pela política e não deixou saudade de ninguém, nem mesmo os seus funcionários, talvez. Pedro, então, assim... Ele dizia que vote no Tiririca porque... Pior que tá, não fica, mas parece pra Folha de São Paulo tem ficado cada vez pior. Pois então assim, gente, aquela notícia pra gente se divertir no dia. Exato. E como bem disse... Não tem relevância nenhuma. Perdemos alguns minutos do seu da, tempo. Me da perdoe, galera. Mas a gente tinha que falar. E como bem disse o nosso amigo Caio Coppola hoje pela manhã, na Rádio Jovem Pan, que o Bolsonaro aí continue passando vergonha, né? Como a imprensa tem dito que ele vai passar. Porque ele passando vergonha tá fechando acordos muito importantes pro Brasil. Fechou um acordo de mais 20 anos de duração. Muita gente falando, inclusive, que não é responsabilidade dele. Não. Veja, se é um fracasso, a responsabilidade é dele. Se é mérito, não. Não, é sempre desse jeito. Isso é lei, inclusive, né? Mas em 20 anos se tornou totalmente travado a negociação. O PT e a União Soviética, a União Europeia... A União Europeia... Atualiza um pouco aí, Pedro. O PT e a União Europeia, eles se encontravam em dois polos totalmente diferentes. Aqui o Mercosul era um Mercosul socialista, no qual não queria livre comércio. Tanto que as suas exigências de protecionismo econômico afastaram a União Europeia, que também é protecionista em muitos casos. Mas afastaram esses dois blocos de tal maneira que a partir de 2010, a União Europeia praticamente abandonou as negociações entre os dois blocos. Só voltaram a conversar pela iniciativa do Temer, que tem seus problemas, é um homem corrupto, mas é um homem que não... Tem problema também que não pode sair no sol. Exato. Mas é um homem que geralmente não se colocou contra o capitalismo, como se colocou o sistema de Lula e Dilma. Ideológico até, né? E um ponto só interessante também desse assunto, o Celso Amorim, ele escreveu, se não me engano, sábado pro UOL, ou deu entrevista para o UOL, de que o acordo seria uma espécie de filantropia da União Europeia para as regiões sul-americanas. Eu acredito que esse homem ele não acredita no que ele fala. Ele simplesmente mente descaradamente. Na verdade, o Celso Amorim, que foi ministro de Relações Exteriores do governo Lula, na verdade, que passou 8 anos no cargo e não conseguiu avanço nenhum, na verdade ele está sofrendo de uma coisa que o pessoal aqui do Burke sabe muito bem o que é. Ressaca. Chama ressaca do fracasso.
não conseguiu... Não que a gente esteja ressaca do fracasso, que é ressaca Aqui de é cerveja ressaca mesmo. de cachaça. Mas assim, no caso do Celso Amorim é ressaca do fracasso. Não conseguiu avançar porcaria nenhuma na negociação, só atrasou. O próprio Estadão trouxe a informação que em 2004 e 2010, que foram as tentativas maiores de aproximação, e o senhor Amorim estava lá nesse momento, fracassaram de tal modo que os dois blocos se afastaram a perder de vista, de nunca mais fazer uma negociação. O que acontece, só para finalizar? O Temer era um homem desburocratizador, tinha seus problemas, mas era um homem que queria desburocratizar a máquina pública, conseguiu em certo momento desburocratizar. O governo Bolsonaro entrou fortemente pró-mercado, sempre teve discurso pró-mercado, inclusive até em momentos que o Bolsonaro às vezes dava uma patinada no protecionismo ali, mas o governo sempre reafirmou a sua tendência pró-mercado. Quando o governo pró-mercado entrou, a União Europeia voltou a conversar com o Brasil, porque era um acordo de livre comércio. Aí, um governo pró-mercado tem muito mais tendência a conceder as tratativas que a União Europeia esperava de um país capitalista. Uhum. Então, Perfeito. havendo um governo capitalista com um bloco capitalista, veja, eu falo governo do Bolsonaro porque o governo Bolsonaro tomou a primazia do Mercosul, são vários países, né? Mas tomou a primazia do Mercosul e liderou essa negociação. Então, Bolsonaro articulou, junto com a sua equipe, com uma maestria tão grande que eu, sinceramente, duvidava que o governo tinha. Eu já critiquei aqui, a política exterior do Bolsonaro era muito ruim. Eu gosto do Ernesto Araújo, mas eu achava que a política externa do Brasil não era boa. Mas nessa negociação se mostrou maestria. Se mostrou mais eficiente do que nós mesmos esperávamos. O Marcos Traiorro, que é o da Secretaria de Negociações Exteriores, o próprio Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, a Tereza, da Agricultura, etc., fizeram um conluio tão forte e bom que até a União Europeia cedeu em alguns pontos para que o Brasil, para que o Mercosul viesse com a parceria. Ou seja, foi um texto que viralizou também, que eu escrevi para o Instituto Liberal. Talvez seja o momento da gente que é crítico, porque eu também sou crítico do governo, já critiquei o governo várias vezes, talvez seja o momento da gente baixar a orelha e falar o seguinte: olha, o governo é mais competente do que a gente imaginou, né? Talvez a nossa van racionalidade, nossa van crítica foi além daquilo que era permitido. E que bom! E o governo está nos surpreendendo. Que bom! É muito bom. A quem interessa que o governo dê errado? Somente a oposição. E fazer uma meia-culpa também. Aquele caso da agricultura, da proteção do meio ambiente, que tá errado. Merkel e Macron continuam errado. Uhum. O governo brasileiro, o Brasil é o único país no mundo que preserva de fato as suas matas. De fato. Todos os outros é pura demagogia. O Brasil é o único. É o único que tem reservas florestais. Mais de 2 terços... Parece que o Bolsonaro aí abriu mão, né? Isso, mais de 2 terços do nosso território são de reservas florestais. Para você ter ideia, só de reserva florestal no Brasil daria praticamente 5 Polônias. Caraca. Então, assim, falar que um país... Petrocultura. Falar que um país desse não protege suas florestas é piada. É você cagar para tudo quanto tipo de informação. Então, assim... Negligenciar os fatos, Pedro. Exato. Por favor, vamos manter o nível aqui. A gente já falou já desmonetizou no começo. Já. Então verdade. não vem falar isso pra mim, não. Então, assim... Tem a elegância, pelo menos. Só pra finalizar de vez Bora agora, né? Eu achei que o Bolsonaro não deveria ceder. Eu falei, Bolsonaro, falei aqui ao vivo, né? Falou, eu lembro. Mantenha a sua posição. Seu bosta. E o Bolsonaro fez o contrário. Ele cedeu, sim, voltou atrás, diminuiu o tom. E a diminuição do tom fez que Merkel e Macron aceitassem a União Europeia, que foi o adequado a ser feito agora. Nenhuma briga de ego, né? A política é feita de concessões e às vezes é melhor a gente deixar algumas pautas ideológicas de lado por um momento para o avanço e o progresso econômico. Um homem de Estado também tem que saber recuar na hora certa. Parabéns, Bolsonaro. Acertou e acertou muito. Exatamente. É só o Tite que não sabe recuar o time na hora certa. Retranqueiro, desgraçado. Vamos falar agora de Toffoli, que, como você bem disse, que é o best friend forever, novo aí, de Jair Bolsonaro. Sim. Toffoli sinaliza que prisão em segunda instância não será julgada ainda neste ano. O presidente do STF afirmou hoje que, a princípio, a questão sobre a prisão após condenação em segunda instância não voltará a ser julgada na corte até o final de 2019. Então essa informação ela também imprecisa, tanto da UOL
quanto da Gazeta, né? Porque Essa a Gazeta informação do- soltou o contrário. Exato. Eu ia te perguntar isso agora. É. Em quem acreditar, Pedro? É, porque- Eu gosto mais da Gazeta, mas e Não, aí? então, na verdade, assim, você tinha que escolher qual é o tipo de manchete você ia dar, porque Aham. os dois cabem. Toffoli sinaliza que não haverá mais julgamento Falou sobre que segunda tem uma instância. brechinha, né? Alguma coisa Isso. assim. E a Gazeta soltou o contrário. Toffoli sinaliza que pode julgar ainda esse ano a prisão em segunda instância. Porque ele deu a entender isso. Na verdade, ele fala o seguinte, olha, provavelmente não julgaremos, mas ainda há muitas agendas abertas que podem ser encaixadas numa delas. Então, Que negócio, né? ele falou provavelmente não, mas ainda há espaço para sim. Então, assim, É quando- é o famoso chove no molha. É tipo quando alguém me chama pra sair na sexta-noite e eu tô cansado. Eu falo, vou ver. Exato. Eu é o vou famoso de fé que não sai da moita. Exatamente. Então, mas você tem alguma perspectiva? Você tem alguma... Eu creio que não. Você acha que não vai ser Eu votado? vou falar por que que não. Vai estar gravado isso aqui, viu? Eu creio que não. Eu já errei, inclusive, esse dia do Celso de Mello lá. Errei Errou, feio. errou. Mas que bom que você errou. Andrezei da hora. Mas você avisou que era um palpite. Pois é. Você não cravou. Então, assim, eu creio que não, porque o Brasil agora, o STF, por incrível que nos pareça, parece estar fechado mais com o governo. Eu entendo o que eu tô querendo dizer. Não tô dizendo que o STF é bolsonarista. Rapaz, Vamos com calma. vai com calma, porque senão Não, o pessoal não- vai te arrebentar não aqui. tô querendo dizer isso. Eu tô falando que, ultimamente, as pautas julgadas pelo STF, tirando aquela bizarrice da homofobia, estão favorecendo uma visão mais conservadora de costuras de lei, né? Então, a prisão em segunda instância já está afirmada como jurisprudência brasileira em todas as instâncias do país. O único tribunal que contesta isso hoje é o Tribunal do STF, com alguns ministros. Então, seguindo essa visão mais prudente da corte hoje, que parece ser mais prudente, a Rosa Weber deu uma aula sobre isso, inclusive, no seu voto sobre habeas corpus do Lula. Parece que o grupo de juízes não está tendente a rever essa situação agora. Então, assim sendo, eu creio que não vai ser votado. Perfeito. Então, ficamos aí no aguardo. Pode sair depois, não. e vamos ver o quê? Essa minha tosse de cão. Vai ficar. Estamos desmentindo. É o ar. Bota a culpa no ar. Isso aqui É o ar. não tem edição, cara. Isso aqui é no seco. O Frota Meu vai vir Deus. participar aqui com a gente. Essas nossas giras Ô. sexuais têm que sair. Viu? Vamos falar de política internacional agora, Pedro? Vamos. falar? Você tá bem? Tô. Não vai morrer? Eu espero que não. Então vamos falar. Pega Toma a água. água. Respira. Toma uma aguinha aqui. Não, você já pôs a boca aí, credo. Vamos falar então de política internacional, porque a situação em Hong Kong não tá nada fácil, Pedro. A situação tá lá, Sim. tá bem nebulosa. E hoje, alguns manifestantes aí que tinham invadido o parlamento lá de Hong Kong saíram do prédio. A população protesta no seu 22º aniversário de retorno do território ao domínio de Pequim. A onda de manifestações contra a crescente influência do governo chinês sobre a região começou há 3 semanas. Pedro, para quem ainda não está muito antenado no que está acontecendo, não sabe muito bem o que está rolando lá em Hong Kong, explique-nos. Bom, a situação é o seguinte. Até 1997, o terreno de Hong Kong era um terreno do Reino Unido. O Reino Unido que comandava Hong Kong em todas as suas esferas, né? E a partir de 1997 houve um acordo com Pequim e ficou-se o entendimento de que que seria um território chinês a partir daquele momento, só que haveria um acordo entre Hong Kong e China, que ficou conhecido como um país e duas leis, uma coisa desse tipo assim. A tradução não é literal, né? Então é mais ou menos isso, um país e duas leis. E Hong Kong, apesar de ser território chinês, tinha privilégio de liberdade de expressão. Lá em Hong Kong, por exemplo, é muito comum haver dissidentes do governo chinês, sem as suas penas que acontecem no continente chinês, de fato. Muitos críticos do governo chinês moram em Hong Kong e não sofrem sanções, porque apesar de ser território chinês, Tem uma certa as leis liberdade. são mais brandas, né? Tanto para o próprio livre comércio. Lá o Hong Kong é capitalista, mas é capitalista com Com força. com ser triplicado. Então, assim,
Havia concessões que eram muito bem acertadas, mas parece que nos últimos anos Pequim vem metendo a mão, vem centralizando, como é tendência de todo governo comunista. Isso chovendo no molhado também. É a regrinha, né? Não tem governo comunista que não centralize as coisas. Então, assim, aí Pequim com uma regrinha aqui, outra regrinha ali, com o governo da sua presidente, lá, se não me engano é presidente mesmo, o cargo, né? Chefe do executivo. Vai apertando uma mão aqui do governo, outra ali, e parece que uma lei, o ano passado, foi criado para que dissidentes criminosos do governo, criminosos assim no sentido de críticas ao governo, né? Pessoas que são críticas ao governo e se tornam criminosos por isso, porque lá é crime você criticar o Partido Comunista, teriam que ser deportados de Hong Kong para a China. E veja, Hong Kong era o país dos dissidentes, né? Então, se fosse começar a deportar, ia acabar Hong Kong. Claro que não é isso, né, gente? Mas entendam o que eu tô querendo dizer. Muita gente ia ser presa. Parece que essa lei foi tão absurda, porque começou muitas manifestações, né? Ontem foi comemorado, inclusive, o 22º aniversário de volta do país a Pequim, né? Ao governo chinês. E houve grandes manifestações, e todo ano tem essas manifestações. Só que ontem parece ter sido a maior, ao ponto deles ter tomado o parlamento mesmo, de fato. Parece que a situação já está controlada, os policiais estão voltando a tomar o poder da situação, mas não se sabe até quando. E agora, o governo chinês com certeza está de olho mais aberto, porque houve uma tomada do parlamento. Isso é um pré-golpe, de fato, né? Então, a situação é muito mais dura do que a gente simplesmente julgar aqui como sendo a favor ou contra. Mas eu vou dar minha opinião pessoal, ninguém precisa seguir comigo. Vai lá. Eu creio que, nesse caso, a violência é justificada. Vou explicar por quê. Amanhã, manchete do Estadão é você fazendo apologia à violência. A violência só é justificada quando você... a violência política nesse sentido, né? Quando você tem um claro apelo ditatorial do outro lado, onde a resposta nunca vai ser... Diplomática. Você nunca vai conversar com um tirano e o tirano vai sair de lá. Por isso que a resolução para a Venezuela, caso se mantenha sempre nesse patamar que está hoje, é a bélica. Infelizmente, ninguém quer uma guerra. Ninguém começa uma guerra e sai batendo palma. A não sei quem vende arma para todo canto lado. mas para quem não é da indústria armamentícia, não é bom para ninguém. Mas na situação de Hong Kong, a maneira de chamar a atenção do mundo é essa. Não tem nenhum país fazendo articulação política com Hong Kong, com a China, protegendo Hong Kong, pelo menos eu não tenho noção. A ONU, sei lá o que a ONU faz. Até hoje eu não entendi. A ONU tá preocupada com outras coisinhas mais importantes, tipo direitos dos LGBTs. Tá preocupado em colocar plaquinha de sexo neutro nos lugares. Porque isso é realmente uma coisa, uma pauta de altíssima relevância. Então, se você vê a mão do Estado chinês fechando sobre o seu país, de tal maneira que cada vez ela vai fechar mais, porque, como eu falei, isso é a tendência comunista, é centralizar tudo e tudo mesmo, debaixo de suas asas, a população tem que fazer alguma coisa. É a história do dragão, mentira. Essa história do dragão de novo, cara. Não. É a história do vizinho complacente, né? Que ele viu o vizinho da frente sumir, ele ficou quieto, ele começou a ver o vizinho do lado sumir, também ficou quieto. Daqui a pouco ele sumiu e não tinha mais ninguém pra reclamar que ele tinha sumido, porque todos os seus vizinhos tinham sumido. Eu desisto das suas histórias. Não, mas é sério agora. Agora é sério. Você só reage a uma tirania quando você ainda tem poder de reagir a uma tirania. O poder que o povo tem hoje de tomar essa decisão e ainda ser protegido por algum grau de democracia em Hong Kong é agora. Talvez daqui a 10 anos a China já tenha centralizado tudo nela novamente. Aí não adianta fazer baderna. Aí vai acontecer o que aconteceu na Praça de Pequim, que era tanque quase passando por cima de estudante sendo morto, estudante sendo preso. Então, é isso, galera. É o momento de Hong Kong e seus manifestantes realmente tomarem uma atitude, porque talvez amanhã seja tarde demais. Só para complementar, não sou a favor da tomada de parlamentos, não sou a favor da destituição por via golpe. Okay. A gente tem uma situação muito específica que é totalmente diferente do que o Brasil, por exemplo, vive.
Então, aqui Vai no distorcer Brasil, o que você tá falando. daqui a pouco você, então, mas então você é a favor de tomar o parlamento brasileiro? Você é a favor de tirar um cabo dos soldados, né? Não, tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente tá diante de um governo ditatorial, que é o governo chinês, onde você não tem liberdade de expressão nenhuma. Onde a violência, a força física foi a única ferramenta que restou. E a ao única povo ferramenta chinês. que sobrou para os Povo de Hong Kong. hongkongianos, é isso? Isso não sei. Os hongkongianos foi invadir o parlamento e chamar a atenção da mídia mundial. Perfeito. Então agora você já está atualizado da política nacional e também internacional. Amanhã a gente volta às 10 horas da noite. Não vem aqui às 18, hein, ô seu idiota. Às 10 horas em ponto, 22, estaremos aqui para comentar as principais notícias com o Pedro, né? E vocês ainda não comentaram. Amanhã o Pedro vai vir com o relógio do Ben 10 para combinar com a camisa dos Simpsons. Comenta aí, Pedro. Encerra aí pra gente. Galera, fiquem com Deus e caso vocês não acreditem em Deus, não importa, não precisa sua crença. Lembrando que Deus vai ver você entrando no Xvideos se você for entrar agora. Então, Deus vê tudo. boa noite sem Xvideos. Burke Instituto Conservador, levando conhecimento e liberdade intelectual. Siga-nos em nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal, youtube.com/Burke Instituto Conservador.